Tony entrou. Deixa eu fazer aqui. Oi, Oi, voltou. Tomara que agora eu fique vou, melhor vou agora. botar o microfone aqui para ver se melhora alguma coisa, cara. Tá ruim? Eu estava te ouvindo bem, Tony. Eu estava te ouvindo bem. O negócio é a internet que fica carregando, aí tua voz some. Tá dando interferência. Tá dando interferência. Parou. Eu tô te vendo bem. Agora, ouvindo, tá dando interferência. Melhor, vê se ficou melhor assim. Tô te ouvindo. Então vamos nessa. Tá dando para me ver? Eu tô vendo, tô vendo. E dá para ouvir? Dá para ouvir. Tá falando mal de quem quando a gente parou? Você estava falando que também trabalhou em banco e que você é um professor que dá É, graças ao curso de letras e ao curso de pedagogia, antes de comunicação. é verdade, porque tudo que eu tenho eu devo a esses cursos. Para o próprio banco, eu fui escolhido para ser o cara que escrevia os textos ou fazia a revisão. Porque ninguém sabe fazer. A gente sabe muito inglês, mas português a gente não sabe nada. Aham, Você verdade. vai procurar trabalho, o cara diz assim: experiência, falar idioma inglês. A última agora foi o cara que pediu experiência em eventos híbridos para um cara. Aí eu perguntei ao cara, que tipo de experiência? Eventos híbridos tem um ano ou dois que estão acontecendo, no máximo. E, na verdade, muito durante a quarentena. É porque assim, o nosso recursos humanos, toda a nossa qualificação profissional é lamentável. As universidades têm sido lamentáveis. É uma pena, Uhum. porque a gente tem muita gente boa aí. Eu queria falar um pouco Uhum. da minha faculdade de letras, que foi a federal. Eu entrei na federal no momento político, em 1976. Nossa. E nessa época, dentro da faculdade, eu escrevi uma poesia chamada Jogue as Dálias em Mim. E, cara, eu sofri uma ameaça de morte dentro da faculdade. Por quê? Na verdade, não sei não, mas eu imagino que tenha sido. Porque a poesia, eu tinha assistido um filme chamado Z, de Costa Gravas. E esse Uhum. filme me impressionou muito. E eu fiz a poesia por conta do filme. E ela dizia o seguinte: joguem as medalhas em mim, que eu as aceito, porque todo sangue derramado me dá glória, toda vontade suprimida de paz. Todo grito que ecoa longe desacredita. Estou morto como um herói, mas vivo como um covarde. O trote da cavalaria me engasga, a vontade de morrer me mata, e a tristeza na bandeira é cruel marca. E assim, com um grito me procuro, vejo tudo no escuro e apalpo um corpo morto. Na dúvida, eu fico pasmo. Eu acordo o pobre coitado ou deito ao lado e fico frio. E eles acharam que eu estava falando do exército. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas até hoje Uhum. eu não sei. Eu sei que o cara, eu estava no banheiro e o cara, você que é fulano e tal, virei não, virei a cabeça de lado, o cara atrás de mim, preocupado no banheiro, só tinha ele. Aí eu falei, isso é você mesmo. Aí levantou a blusa, tinha um revólver. Ele falou assim, ó, tu não para de escrever besteira, vai acordar com a boca cheia de formiga.
Deus Eu não me entendi. livre. Hoje eu continuo escrevendo besteira. Não sei, acho que ele esqueceu. Mas eu tive Esqueceu, grandes né? professores na Faculdade de Letras. Eu participei do momento de abertura na época. Estudei com dois professores da Academia Brasileira de Letras. Um deles é o Eduardo Portela, foi meu professor. E com uma professora de. Eu tive latim e grego, cara. Tu acredita nisso? Acredito. Latim e grego. Porque o meu cachorrinho está injuriado de eu ter que fazer isso aí. Tá vendo? Tá ouvindo? Isso tu consegue Eu ouvir? tô, eu Ele tô. quer participar da live. Oi? Ele tá doido para participar da live. Deixa ele participar, meu filho. Live é isso. A Vamos, live não tem essa, eu chamo aquele entendeu? para ele aqui. Ver se ele fala latim também, né? Então é isso. A minha vida foi essa, fazer letras e pedagogia. Pedagogia eu fiz numa faculdade chamada Simonson. Simon. Enfim, eu tenho altos e baixos na vida. O que Como mais é que você quer você saber? entrou no O mercado? pessoal pode fazer pergunta, né? Também, se Então, tiver. então, Pode? como é que você entrou no live marketing? Foi a partir do curso de comunicação? Como você Não, entrou nesse... não, assim, eu comecei a história toda é a seguinte. Eu dava aula numa faculdade de texto publicitário. Uhum, Na verdade, eu era titular de letras, mas a faculdade ficava no subúrbio, ela montou um curso. Estou aqui enrolando que eu estou botando a luz, que eu quero luz. Então, assim, a faculdade montou um curso de comunicação porque ela tinha expectativa de conseguir um cara famoso para dar aula de texto publicitário. Mas ela ficava em Realengo e os caras de texto famosos moravam na Zona Sul. E a Zona Sul para Realengo leva 2 horas, 2 horas e meia. Ninguém, em sem consciência, quis dar aula lá. Então, eles montaram a turma teve muita gente. Mas não tinha um professor de texto publicitário. O vice-presidente da faculdade entrou na sala dos professores e falou assim: Tony, temos uma turma aqui montada para o ano que vem e nós queremos que você dê aula nela. Eu falei: bacana, você vai dar aula de quê? De língua portuguesa, comunicação e expressão? Ele: não, texto publicitário. Aí eu disse: ué, mas eu não sou publicitário. Eu não tenho como dar aula de texto publicitário. Ele falou: se você não der aula de texto publicitário, não vai dar aula de nada. Nem nela e nem em nenhuma turma. Eu falei: tem bibliografia? Ele falou: tem, então eu dou aula. Então, com base na bibliografia, eu comecei a dar aula. Ante a essa situação, como a Valéria passou aqui. eu Ante vi, essa. Mas está com roupa. eu vi. Poxa, fica dando mole. Então, ante a situação, eu tinha duas escolhas: enganar os meus alunos ou procurar me qualificar, no sentido de mostrar que eu sabia o que eu estava fazendo. E aí eu consegui um estágio para ser revisor de texto em uma agência. Naquela época, os caras tinham essa função do revisor de texto, coisa que não tem. E por isso sai muita merda em publicidade hoje. E por isso sai Uhum. muita porcaria em texto de empresa, porque ninguém tem revisor. Os caras não sabem escrever língua portuguesa. Os caras não sabem escrever nada, mas não tem ninguém para revisar. Todo mundo autossuficiente. E a gente transformou a nossa língua numa baboseira. Mas naquela época tinha. E na empresa em que eu trabalhava tinham 3 caras que viriam a ser 3 ícones da propaganda. Olha o Marcelo Fernandes aí. É, o Marcelo. É, que eram o Fábio Fernandes, que deve ser parente do Marcelo, o Nizam Guanais e o Marco Silveira. E eu fui ser revisor dos caras. Bom, eles entendem muito de comunicação, mas não entendem nada, quer dizer, nem todos,
mas não entendiam muito de língua portuguesa, então fazia revisão. E nessa de fazer revisão, de ficar na agência, os meus alunos achavam que eu era publicitário porque eu estava na agência. E o mercado publicitário achava que eu era publicitário porque eu ia nas festas. Eu estava em tudo quanto era festa. Uhum. Então eu enganava todo mundo de maneira sensata. Né? Apresentava a eles a opção. E nessa história da enganação que a gente conseguia fazer, vou matar o cachorro. Que a gente conseguia fazer é enganar. Eu comecei a aprender, porque quando você tem Nizam Guanás, Fábio Fernandes, Marco Silveira, se você não aprende é porque está muito ruim. Uhum. Então eu fui aprendendo com esses caras e um dia o Fábio me perguntou se eu queria ser ele, o Nizam ou o Marco Silveira. E eu falei para ele o seguinte: quer que eu seja sincero? Ele disse: quero. Ele falou assim: eu não queria ser nenhum dos três. Eu queria ser o Tony Coelho. Ele falou assim: cara, essa é a melhor resposta que você podia dar. Porque se você fosse um de nós três, você vai ser o segundo. Ótimo. Bom, tá bom. Essa é a minha ideia. Eu virei publicitário por causa do Silveira. Trabalhei na Doctor, que foi uma grande agência do Rio, que atendia do Loren, que foi uma das marcas mais premiadas. Eu fiz anúncios. Depois eu virei atendimento. Eu resolvi passear pelas agências, mas aos poucos eu descobri que a publicidade era uma grande mentira, nos moldes do que ela fazia. Porque o cliente, eu estou falando com todo mundo que está ouvindo aí, as pessoas acham que não viviam sem publicidade. Vivem hoje sem. E viveriam antigamente sem. Porque a publicidade vendeu para elas que ela era a única forma de comunicação. E existiam já várias formas de comunicação. O que a gente não entendia era a mídia. A mídia estava toda centrada na publicidade. E a gente criou duas palavrinhas, que é publicidade e propaganda, como se elas fossem a mesma coisa e não são. Sabe a diferença entre publicidade e propaganda? Não. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte: você tem um vestido largo? Hum. Tem? Daqueles que se dá um Sim, ventinho e levanta? sim. Se você pegar o vestido num dia que não está ventando, sair com ele para a rua e der uma rajada de vento e levantar teu vestido, você fez publicidade. Você mostrou e tornou público o que estava por baixo do vestido. Isso é publicidade. Uhum. Agora, você sabe que num determinado prédio que você conhece tem uma saída de ar, que todo mundo que passa por ela, se tiver com o vestido, sobe, e você sabe que tem um cara que às 2 horas está ali, que é o cara que tu quer paquerar. Aí tu compra uma lingerie do Loren, vai e passa em cima da saída de ar e o vestido levanta. Você fez propaganda. Você planejou para propagar uma ideia. Sim. Então, a publicidade ela é espontânea, ela é natural. Quem faz muita publicidade é governo. Torna Sim. público o que fez. Propaganda fazem a maioria das marcas. Marcas precisam de propaganda. Diante disso, a gente tinha várias ferramentas. É isso mesmo, Café com Oportunidade, essa diferença entre publicidade e propaganda. E eu tinha, para não perder um cliente, eu troquei uma campanha por um evento. Fui demitido da agência. E aí eu vi que os caras estavam errados, porque eu disse: se tu for numa agência de publicidade agora, com um problema de comunicação, o cara vai dizer para você assim: faz uma campanha publicitária. Porque é o que ele sabe fazer. Se for numa agência de marketing digital, ele vai dizer: faz uma campanha digital, que é o que ele sabe fazer. Se for numa agência de eventos, ele vai dizer: faz evento. E se for para uma agência de promoções, ele vai dizer: faz uma promoção, cara. Porque ninguém está preocupado com o cliente, os caras estão preocupados consigo mesmos. É por isso que eles fracassaram. A agência de comunicação tem que estar preocupada com o cliente, com a marca, com o produto que ele representa.
Aí eu Sim. falei, cara, eu tenho que pensar nisso. Eu falei, mas como se nenhuma atividade pensar nisso? Eu falei, e se elas estiverem todas no único lugar? E se eu tiver a estratégia de criar para todas elas? Aí eu não preciso criar publicidade, eventos, porque eu faço isso. Se eu for o plus disso, live marketing é a relação mais espontânea entre marca, produto e serviço com consumidor, shopper e fã. De tal modo que a marca fica na frente dele e ele interage com ela dizendo o que quer ou não. Para isso, eu tenho várias ferramentas que estão dentro de 5 modalidades. Eventos, que é uma modalidade. Quais são as ferramentas de evento? Show, exposição, convenção, enfim, um monte de eventos é o que o pessoal mais conhece. Segunda modalidade, promoção. Qual é a promoção? Comprou, ganhou. Compre 3 e leve 4. Né? E Uhum. o self-liquidate, que a gente nem sabe o que é, mas adora. Que é aquele do McDonald's, eu disse assim, compre o Big Mac grande e ganhe a batata grande. E o cara fica todo feliz porque ele acha assim, eu digo, pô, eu vou pagar a mesma coisa, não, por mais R$ 1 ganha batata grande. Então ele pensa assim, eu vou comprar o McDonald's, o Big Mac. O Big Mac custa R$ 20. Se eu der 21, eu ganho uma batata grande. O que ele não sabe é que a quantidade de batata de diferença para que ele ia ganhar, para que ela custou R$ 1. Então ele pagou exatamente o que tinha que pagar. Chama-se self-liquidate. É quando a gente tem que desovar algumas coisas antes que elas fiquem ruins. A terceira modalidade é o incentivo. É aquele que, na minha opinião, é uma das grandes jogadas para a empresa construir venda. O incentivo ele estimula a equipe de vendas a produzir mais. E a quarta modalidade a gente conhece muito, mas não sabe exatamente o que é merchandising, que a gente acha que merchandising é quando aparece uma marca na novela da televisão. Merchandising significa ponto de venda. Só tem merchan em ponto de venda. Se a novela for um ponto de venda, ela faz merchan. Senão ela faz uma outra coisa. Product placement. Product placement é quando uma marca entra dentro do entretenimento de maneira natural e aparece como se fosse natural. Exemplo, o cara está com fome num filme. Aí ele entra para comer no McDonald's. Isso é product placement, não é merchan. Uhum. Porque eu coloquei na vida normal de alguém que tem fome um produto dizendo que ele é bom. Ou que se ele abre um computador da Apple. É product placement. Merchan é uma ação de ponto de venda, como a Heineken já fez e outros tantos fizeram. Merchandising hoje é o que a gente mais usa, porque ativação de marca é merchan. Ações de trade são merchan. Ações de PDV são merchan. E o product place está dentro do merchan, assim como o Taim. Já ouviu falar em Taim? Oi? Já ouviu falar em Taim? Taim. É Não. uma ferramenta. Gravatinha, tá de gravata. Você já viu em programas quando o cara transforma um produto em personagem do programa, ele para o programa e diz assim, e agora o cogumelo do sol, ele vai lá, isso é um Sim. taim, né? Tem várias, então eu estou te mostrando ferramentas, depois tu vai entender por quê. E por fim o digital, onde eu consigo colocar marca, produto e serviço de frente com fã, consumidor e shopper em 3 situações. Redes sociais, mobile e gamificação. Redes sociais, porque eu consigo falar direto com ele e as marcas aproveitam bem isso. Mobile, porque o mundo todo cabe dentro do celular. Então, você faz aplicativos, você está falando com o cara. E a gamificação, que não é game é jogo. Gamificar é pegar conteúdo e transformar em jogo. É dar ludicidade a um conteúdo.
Nem sempre é digital, porque a gente pode pegar um jogo físico e fazer gamificação. Mas hoje quase toda a gamificação é feita no mundo digital. Hoje o Live Marketing tem 59 ferramentas dentro dessas modalidades. Eu crio para as 59. Aí você dirá, pô, na verdade eu crio para 59 e crio para publicidade, que tem 8, então eu crio para 67. E eu posso chegar com um cliente qualquer um, e dizer para mim assim, o meu problema é X, e eu ofereço para ele o que é melhor para ele, dentre 67 ferramentas. Ah, mesmo que seja publicidade, mesmo que seja publicidade. Porque tem coisa que só publicidade resolve, tem coisa que só um evento resolve, tem coisa que só o digital resolve, né? Me faz uma pergunta aí. O que você, assim... Eu estou com problema X, eu vou dizer o que resolve. Vocês podem também, se quiser, me dar um problema X. Vou fazer de graça, mas depois vou querer ganhar. O que é o live marketing? Isso me perguntaram, aí eu disse assim, eu vou deixar para ele contar, porque ele tem Mas muita... é a Oi? relação consumidor, shopper e fã. Esses três personagens são os mais importantes para a gente. O consumidor é quem consome, mas nem sempre é quem compra. A pessoa pode consumir determinada coisa, mas quem faz as compras de casa é outra. Se num casal a mulher consome um vinho X, mas quem compra vinho é o marido. Então, por exemplo, ela pode se tornar consumidora de Heineken, porque o marido gosta de Heineken, não porque ela gosta. E tem gente que mora na casa do pai e o que tem, por exemplo, tem mulher que diz assim para mim, adoro usar Nivea e tal. Eu falei, tu compra? Não. Então, se a tua mãe for fazer compra e o Palmolive tiver em promoção, tu vai tomar banho uma semana, um mês, 2 meses com o Palmolive. Entendeu? O shopper é quem compra. Então, o ideal para a gente é quando o shopper e o consumidor são a mesma pessoa. Mas hoje ninguém mais quer o shopper e o consumidor. Hoje as marcas querem fãs. Por quê? Porque o fã, além de comprar, ele defende a marca. O fã é um defensor da marca e, portanto, é um vendedor que não é remunerado. Exemplo, quem tem iPhone não é consumidor nem shopper, é fã. Porque o cara que paga uma fortuna por um telefone que não é o melhor, tecnologicamente falando, o que ele quer é mostrar o produto. Verdade. Vai falar para o cara que tem iPhone que o dele é ruim. Ou aparece na frente dele com um Samsung que tecnologicamente é melhor que o iPhone. E já tem o Samsung que diz assim, Samsung é uma merda. E tal. Mas é que o que acontece é que a Apple teve um cara chamado Steve Jobs, que era um gênio de marketing, que produziu sobre nós, através do Product Placement, nos últimos 8 anos, todos os filmes de todas as empresas de cinema de Hollywood tinham contato com a Apple para se abrisse um computador aparecer a logo da Apple. Então tu não sabe que tu ama tanto a Apple, que tu viu muito filme com ela. Então o Live Marketing coloca consumidor, shopper e fã de frente para a marca, produto e serviço. Publicidade não faz isso, porque a publicidade nunca pensou em interatividade. Então, por exemplo, antigamente se o cara quisesse um carro, ele tinha que ir lá nos classificados. Lembra? Sim. Classificado é publicidade. Hoje, se ele quiser um carro, ele faz test drive. Test drive é live marketing. Por quê? Ele senta no carro e ele vai saber se o carro é aquilo tudo que a propaganda falava. Faz de 0 a 100 em X. Faz. Porque na época faz, né? faz. Uhum. Meu biscoito é o melhor do mundo. É degustação. Degustação é live marketing. Então, é quando você expõe a marca, produto e serviço na relação com ações de experiência. Você gera experiências. Assim, a gente esquece o que a gente foi obrigado a engolir. Mas ninguém esquece uma boa experiência. Tem muita menina no grupo aí. Dá uma olhadinha para mim se tem muita menina. Claudete,
Karen, tem o Marcelo. Meninas, tem meninos aqui. Tem Não, Marcelo, tem vou José falar Gaspar, para não César ter de Augusto, não. É porque Claudete. as mulheres são as mais sensacionais pessoas de experiência. As experiências que a mulher grava, só uma nova experiência excelente substitui. O homem é um cara péssimo para experiência, porque ele bota experiência e equivalência. Por isso que ele é mais difícil, mais fácil de comprar qualquer coisa. Você vai no shopping, o cara vai quer uma calça. Ele vai na primeira, na terceira ele compra. Ele não fica igual a mulher procurando, porque a mulher vai procurar experiência. Entendeu ela mal, ela sai da loja. Não tem a cor que ela quer, não, que ela quer, ela sai da loja. Não tem um monte de coisa, ela sai da loja. Então, a mulher, ela é muito mais afeta à experiência. Tanto é verdade que por que os caras se dão mal com a mulher? Porque a mulher tem no subconsciente o cara referência dela. É aquele cara que quando o cara acaba de beijar, ela pensa assim, não beija igual a fulano. O fulano é a experiência de referência dela. É, Agora, homem, qualquer um beijou, ele não está preocupado com o beijo, então ele... Entendeu? Então, assim, o live marketing, ele tem uma coisa feminina muito forte. Eu digo que o live marketing é o paraíso. Por isso que nós temos muitas produtoras que sempre são muito mais inteligentes nas ações e entendem melhor o que fazem, porque elas têm uma sensibilidade. Isso é na comunicação em geral. Alguns dos comerciais mais idiotas que nós tivemos, se fossem feitos por uma mulher, seriam diferentes. Quando eu trabalhava numa agência, nós fizemos um comercial com uma vitamina C que foi transformada em balinha. Eu não vou falar o nome do criativo, mas foi feito, não fui eu que fiz. Mas não tinha uma mulher na criação, na verdade tinha uma diretora de arte, que não era nenhuma redatora. Todo mundo fez, ficou pronto, maravilhoso, transformaram a vitamina C em balinha, caixinha de balinha. Quando estava tudo pronto, ela virou e perguntou assim, isso faz mal para a criança? Ficou olhando todo mundo para a cara do outro. A única que pensou, se o que o pessoal tinha feito fazia mal para uma criança, foi quem? A mulher. mulher. E esse produto foi lançado do jeito que estava e saiu. E foi retirado porque fazia mal para a criança. Nossa. Então, assim, o live marketing é o paraíso das experiências. E com base nas experiências eu ganhei fama. Porque eu sem brigar com a publicidade, conhecendo as 67 ferramentas, eu criava para meus clientes aquilo que eu achava que era o que ele precisava e dava opções, inclusive, de custo. Porque nem sempre o cliente que precisa de X pode pagar X. Sim, Eu tenho que ter um verdade. plano B, um plano C. Então, como eu criei para 67, eu posso muito bem dar 3 opções. O cara que só queria para 8 pode dar 3 dele. O live marketing, no meu modo de ver, ele trouxe como estratégia a pluralidade da comunicação. A capacidade de estar ligado a um mundo que muda o tempo muda muito. E a gente não mudava na comunicação, e a publicidade veio para mudar. O live marketing veio para mudar. E essa mudança já afetou. Assim, quando nós começamos no live marketing, quando nós lançamos o livro, o live marketing detinha 15% do mercado. Hoje ele detém 70%. Você não me perguntou quando é que o live marketing entrou no mercado. Então, quando é que ele entrou no mercado? 2013. 2013? Tem 7 Você, anos. você lançou o livro quando? 2013. 2013 mesmo? O livro ele calcou as bases pedagógicas do live marketing. O que é o live marketing, para que ele serve. Ninguém deu problema aí, mas se você tivesse dado um problema de comunicação, olha, meu problema é o seguinte, eu não vendo isso, eu não vendo aquilo, eu não consigo fazer com a minha marca e tal. Por exemplo, vou dizer um caso, alguns casos e a solução. Uhum. Um cara me procurou, um amigo com um cara,
um cara X. E ele me fez uma pergunta. Eu estou com o fulano aqui, o fulano está lançando um papel de gordura para você botar pastel, fritura, que esse papel retém 98% da gordura e deixa sequinho. Bolinho de bacalhau, e tal. E aí, o que você acha que ele deve fazer? Que campanha ele deve fazer na televisão? Usar televisão, rádio para lançar? Bom, eu acho que dentro da TV, no live marketing, algum programa de culinária, digamos assim, Sim, para mas poder não tinha que ser simplificar o produto. propaganda. Oi? Eu falei, a primeira coisa que ele não pode fazer é comercial e anúncio. Aí ele pode ser, mas foi o que ele fez. Aí eu falei, então, pera, não entendi nada. Ele falou o seguinte, é que ele tinha X milhões. Chegou numa agência, os caras falaram, tem que fazer uma campanha, botar na televisão, botar na... Ele gastou os X milhões todo, porque o cara que fez era um cara famoso. Mas não vendeu nada. Ele quebrou praticamente o E produto. televisão é caro, né? É. Televisão é bem caro. Aí eu falei, cara, vou te apresentar o cara que você devia ter procurado. Aí ele me perguntou o que eu faria. Eu falei, cara, eu não sei se você fará, mas o que eu faria é o seguinte: eu procuraria a Ana Maria Braga e, e todas as vezes que ela fizesse uma fritura, eu construiria um roteiro para ela. Ela botar os bolinhos ali e tal. Ela pegando. Agora, o bom é que isso aqui está sequinho. Tá Ah, é sei. o papel pau. Porque, olha a questão de eu colocar na vida das pessoas a experiência única. A experiência única, entendeu? Uhum. Aí ele falou, falei, porque é o seguinte, o teu produto, a gente só pode fazer propaganda quando existe um similar ou as pessoas entendem o que você faz. Ou se o que você faz é revolucionário, não tem discussão. Tipo assim, carro movido a água. Pode fazer o que você quiser, vai vender. Mas coisa que o nego não acredita, pô, um papel que deixa sequinho 90. O nego não acredita nisso. Então ele precisa de alguém que tenha credibilidade para as pessoas acreditarem. Depois que você fizer isso, você tem que ter a segunda preocupação, que é colocar os pontos de venda certo e fazer ações no ponto de venda. Colocar gente fazendo fritura para o cara comer. Olha o live marketing de novo. Pegando as pessoas para comer. Vê se ficou sequinho. Ficava mesmo. Aí Uhum. depois você pode fazer propaganda. Pelo Tony, amor. e você tem alguma história, uma experiência do live marketing? Alguma campanha famosa, assim? Não tem, não é campanha não, porque tem Não muita lembro, né? Alguma verdade. campanha, assim. Eu tenho Oi? assim, eu tenho um case que foi campeão de eu ganhou prêmios internacionais, que é um evento, uma festa. O cara tinha Hum, um problema que a festa dele estava dando água, não funcionava, e era a festa do marketing de uma empresa, e a festa não estava funcionando, não estava dando legal, e ele porque queria voltar a festa dele como uma festa. A festa dele, que começou bombando, dava 800 pessoas, depois deu 600, estava dando 200, 250, e ele queria que voltasse a todo mundo querer ir nessa festa. Aí eu fiz umas perguntas e tal, e eu criei um evento chamado Gandaia, a maior festa de todos os tempos. Eu fiz um estudo com... Eu não fiz, quando eu falo eu, não sou eu, é um grupo de pessoas, né? Nós uhum. estudamos as maiores festas do mundo, as festas que as pessoas no mundo inteiro ou eu queria ter ido nessa festa, tal. Decupamos até chegarmos a 2 festas fora do Brasil e 2 festas dentro do Brasil em que todo mundo gostaria de ir. E nós botamos essas festas todas numa só, que foram o Estúdio 54 de Nova York, que era a época do dancing, né, onde o Michael Jackson e o Andy Warhol
estavam presentes e escolhiam quem entrava. Era um lugar que só cabia 800 pessoas e a fila estava 10 mil. Então, para entrar, né? Então, o nego ia do mundo inteiro, queria entrar, até que um sheik para entrar comprou o negócio. Se para entrar, eu compro isso aqui, para poder entrar. Simples assim. A segunda festa internacional que nós trouxemos foi os bailes de Ibiza, que eram a música eletrônica, né, de Ibiza. E do Rio de Janeiro a gente colocou 2 e acabou com um terceiro, né, que eu botei o primeiro colocado, ao invés de colocar, eu coloquei para encerrar. O segundo e terceiro colocado foi Noites Cariocas, que acontecia no Morro da Urca, e o Castelo das Pedras, que foi o princípio do funk no Rio de Janeiro. E então a festa começava no Estúdio 54, daí ele ia para Noites Cariocas, depois ele ia para o Castelo das Pedras, depois ele ia para Ibiza, e ele terminava na Marquês de Sapucaí, o desfile de escola de samba. E Gandaia acabou encantando todo mundo porque ela resolveu o problema do cliente. Não é porque eu quis fazer assim. Quando eu dei para ele as boas festas, as pessoas sentiram dentro delas. Porque mudava o ambiente com luz, mudava o tipo de música, o DJ mudava de roupa. Nós pegamos os set lists dessas festas, o que tocou no Estúdio 54 era o que tocava no Estúdio 54, o que tocou em Ibiza é o que tocava em 2 boates de Ibiza. Sabe? Então, todo mundo viveu aqueles momentos, até que no final foi fácil. Eu trouxe a Mangueira entrou, só que a bandeira era a bandeira do Gandaia. Então, vamos ver. Bom, que resultados? A festa que sempre dava 200, deu 400 e pouco pessoas. Na verdade, deu as 200 e elas começaram a ligar para todo mundo que foi em casa. E para todo mundo que estava em outras festas. O nego foi para lá, lotou. A festa era para acabar 1h da manhã, acabou às 3. Primeira festa que eu vi que ninguém saiu de dentro do salão. Ninguém saiu do salão. Porque as músicas tocavam. Então, esse foi um case legal. Né? Agora, tem casos, não cases. Por exemplo, Live Max você tem que improvisar. Então, eu já roubei lona de caminhão, eu já comprei... Conheço essa história. Caixa de virar concreto. Ai, meu Deus. Escultura feita com pozinho de balatoff. Pô, vocês podem escolher aí. Qual que você quer que eu conte? Qual das 3? Da lona de caminhão. Eu ri muito quando você contou isso, porque você disse, não, porque eu sou honesto. Aí eu não aguentei. Eu falei, gente... É o seguinte, eu fui tratado pela Petrobras para um evento em Barretos. Tinha lá um espaço da Petrobras e eu construí esse espaço e fiz com grafiteiros uma lona de fundo de palco. Como meus produtores sempre me salvam, eles me convenceram a montar tudo no dia anterior. Graças a Deus. É melhor. Com a lona lá, os caras que esticaram, era tudo peão de lá, não era pessoal nosso, eles rasgaram a lona. Como a lona foi já rasgada, e era uma gigantografia, ou seja, não era uma lona que você pudesse rodar em qualquer lugar, eu tive que procurar se tinha uma empresa, uma gráfica que rodasse essas lonas de gigantografia. Não tinha numa cidade próxima, que eu não lembro qual era. Então partimos, eu, os produtores, e eu pensando, falei, tá bom, como é que eu vou trazer essa lona? Eu passei, tinha um posto de gasolina, com um monte de caminhão parado, nego dormindo, e eu vi num lugar uma lona esticada, uma lona de caminhão, essas que cobrem caminhão, esticada, e eu olhei e falei, peraí, essa lona é do tamanho do fundo de palco. Eu falei, para. Aí pegamos uma trena eletrônica e medimos. Ela não era do tamanho, mas ela cabia certinho no lugar. Aí eu digo, tive uma ideia. Todo criativo, quando tem ideia, é um problema. Os caras, ao invés de me levar para dentro do carro de novo e me amarrar, eles disseram assim,
Qual a ideia? Ferrou. Eu falei, vamos procurar o dono da lona, que deve ser desse caminhão que está aqui, porque os caminhões não ficavam todos dentro do posto. Alguns ficaram fora, em lugar com árvorezinha, pendor, enfim, estava lá, separado. Aí procurei, não achei o cara, não achei o dono. Eu falei, gente, vamos roubar a lona. Aí nego, pô, não, mas como eu sou honesto, e aí é verdade, eu peguei um cartão, escrevi, estamos em Barretos, no estande da Petrobras, procuramos o senhor para comprar lona, mas vamos devolver, bababá, pera, pão duro, se o senhor quiser verificar, estamos lá, babá. Peguei o cartãozinho e botei dentro do caminhão do cara. Roubamos com uma agilidade, né? Eram 3 caras produtores, naquela época ainda não tinha, não estava velhinho e tal. Botamos lá era uma picape, né, e tal, e levamos uma lona dobrada. Aí contratamos uns grafiteiros, eu peguei a arte e começaram a grafitar ao vivo. Eu transformei a grafite numa ação, grafitar o fundo de palco ao vivo com a arte que deveria estar na lona. Nossa. Ficou uma beleza, ficou um cheiro de desgraçado. Mas sabe que já foi a Barreto, sabe o que eu estou falando? A partir das 8 horas em Barreto, ninguém tá sóbrio. Então, essa pessoa não estava nem aí se era o que. E tinha ali tinha um show sertanejo no palco, no qual tinha. E a gente estava no auge do show sertanejo quando chega quem? O dono da lona. E o cara chegou muito bravo. Eu tinha contado, eu fui franco, eu contei por causa da Petrobras. Olha, essa é uma lona emprestada. Eu não falei que eu roubei. Emprestada compulsoriamente, que eu pretendo devolver. E aí, nessa história de devolver a lona, eu fui lá conversar com o cara e o cara indignado, eu ofereci para ele, porque eu já tinha visto o preço de lona, então, um valor equivalente à lona, ele não quis. Aí eu digo assim, a gente compra 2 lonas e daí ele não quis. Aí eu falei, 2 lonas e uma mesa. Ele não quis. Eu falei, uma lona, a mesa e 2 louras. Aí ele fechou. Então nós fechamos em uma lona, uma mesa, 2 louras e 1 ano de diesel nos postos Petrobras. Uma miríade aí. E aí, resultado, ficou com a história porque foi um sucesso. O cara, eu fiquei com a lona, quer dizer, eu fiquei na Petrobras, ficou com a lona, ela virou alguma coisa de arte. A tua filha? Minha prima. A família sempre presente. Acho que só tem Redman aí, cara. Mas tudo bem. E é isso. O live marketing é muito disso. Muita coisa acontece na hora. Você tem que ter a sacada. Tony, acho que a gente tem uns 25 minutos, porque eu tive que reiniciar, né? Então, queria que você falasse sobre ser criativo e sobre a relação do criativo com o produtor, porque você defende muito a produção e isso é muito legal. Eu custei entender que sem o produtor a ideia é nada. Os criativos tiram uma onda de que eles são isso, são aquilo. Não são nada. Porque se a gente criasse, tivesse só ideia e não tivesse um maluco para fazer aquilo. Porque o maluco não é quem cria. O maluco é o cara. Você diz pro cara assim: eu queria botar uma nave espacial passando na frente do palco. E não é que os caras botam? Produtor. E quem é que é o cara que teve a ideia? O cara que teve a ideia, ele é importante, claro. Ele deu um insight que gerou aquilo. Mas se não tiver um produtor à altura disso, quantos fracassos foram oriundos de não existir um produtor capaz de fazer isso? Então, quando eu percebi isso, eu resolvi homenagear. Depois, eu ganhei quase 50 prêmios em 2 anos. E eu achava que eles eram meus. Quando eu percebi que não eram, eu escrevi um texto que eu me orgulho muito e que fez com que meus amigos, na maior parte, sejam produtores hoje. Que é fora, sem o produtor a ideia é nada, onde eu homenageio todos aqueles caras que, na verdade, me deram os prêmios.
E hoje, quando eu subo num palco para ganhar algum prêmio, eu começo agradecendo os produtores que fizeram o trabalho comigo. Porque eu tenho certeza que foram eles que fizeram eu ganhar aquele prêmio. Agradeço a todo mundo de modo geral, porque e tal. O legal mesmo é saber por que a gente se chama criativo, você sabe? Uhum. É o seguinte, sabe, o primeiro briefing do mundo foi um briefing que um ser, resolveu dar universalmente, ninguém sabe quem foi, que era criar um mundo onde tivessem seres, ideias, coisas, experiências de vários tipos, boas e más. Marcaram a concorrência, mas na hora de apresentar o projeto só apareceu um cara. O cara apresentou. E o ser ficou tão empolgado com o cara que diz, amigo, não sou eu que tenho que ensinar nada a você. Você é que tem que ensinar. Porque isso tudo que você criou é demais. Aí ele ficou assim, humilde e tal. Ele falou, bom, tal. Ele falou assim, eu de hoje a gente chama de criador. E o criador, ciente disso tudo, resolveu que ele poderia dar provimento desde que ele tivesse um grande produtor. Então ele mandou um filho dele para fazer a produção desse mundo que ele tinha criado. Esse filho dele veio, mas foi quando o nego viu o que ele estava fazendo e falando, falou: esse cara é maluco. E ele insistiu, dizia, mas a ideia não é minha, não, cara. A ideia é do cara. Mas as pessoas têm muita inveja do cara e todo mundo quer ser o cara de algum jeito. Todo mundo se arvora de ser o cara. E bom, enfim, o cara, o produtor, fez tanta coisa bonita, deu tanto exemplo bonito, mas por fim ele acabou sendo sacrificado. Apesar disso, ele deixou a mensagem que alguns caras captaram e alguns caras acreditaram que era possível criar aquilo para dar e continuaram neste mundo dando provimento e criando coisas a seguir. Esse cara ficou dando força e começou a vir de forma imaterial para esses caras, dando os insights para eles fazerem coisas legais. E esses caras humildemente faziam, mas eles não queriam ser chamados de criadores, porque eles entendiam que criador só tinha um. Então o cara disse para ele, então vocês não são criadores, vocês são criativos. O criativo é aquele cara que se arvora de fazer alguma coisa que o criador quer, mas ele tem ciência exata de que não é dele. Que vem do criador e desse produtor. Nesse sentido, ele consegue construir coisas maravilhosas e fazer com que esse mundo de vez em quando tenha cada... Mesmo quando tem problemas que todo mundo insiste em ver pelo prisma de quem não cria, como agora. Não está acontecendo nada de anormal agora. O mundo sempre foi cheio de cataclismos geológicos, né? Quantas vezes teve terremoto, maremoto, quantas vezes teve temporais, e quantas vezes pessoas e vidas foram ceivadas. Quantas pandemias já tiveram no mundo? São transformações necessárias. Como o criativo é o cara que transforma, como o produtor é o cara que transforma, ele entende que isso é natural. E o que ele pensa é soluções para depois. E depois que tudo acabar? A gente tem que reconstruir. Então, nesse sentido, eu me acho um criativo. Eu estou sempre sendo otimista. Eu sei que o que está acontecendo é para eu saber onde eu estou errando, para eu poder acertar. E, nesse sentido, vem evento novo em janeiro. Bem, né? Explique. Você falou. Não, Como é que você não sei. vê? E como é que você vê essa retomada? Com toda essa problemática que está aí. Não sei, as palavras podem ser mal usadas. Eu não gosto muito de novo normal, não gosto muito de retomada. Eu acho o seguinte, eu vou usar um nome... A vida continua. A gente, quando perde um grande amor, o que, que a gente acha? Que o mundo acabou. Que a gente vai morrer. Mas a vida continua. Outros amores virão, diferentes, coisas novas, outros eventos virão. Então, por exemplo, eu vejo que as pessoas terminarão isso tudo com uma vontade enorme do que sempre foi
e vai continuar sendo de lugares onde tem a gente. A gente vai querer o presencial. Todo mundo vai querer o tecnológico. Mentira, a gente vai querer o presencial. A gente vai ter o tecnológico, mas a gente vai querer o presencial. A gente vai querer gente do nosso lado. Foi bom o Marcelo ter voltado, porque a gente faz parte de um grupo que o Marcelo criou, a Ela Vivens, onde nós estamos lá porque tem gente. Gente que é legal, porque a gente contraria o que a gente fala, gente É a corrobora o língua, que a né? gente fala, gente nos dá amor, nos dá carinho, gente nos dá razões para chorar, a gente nos faz ser humano. E aí a gente tem hoje 5 possibilidades de evento. O presencial, que não vai acabar, vai voltar com força. O híbrido, que é a mistura do presencial com o virtual. O virtual, que é o 100%, no nosso caso aqui é virtual. Uhum. O digital, que é aquele que se aproveita da internet das coisas e que se aproveita daquilo que pode ser transmutado de físico para digital, como alguns aplicativos, para fazer eventos dentro desse contexto. Né? Então, a gente faz muita coisa no digital, no híbrido. E eu fiquei pensando assim, o que está faltando? Está faltando onde o humano comande a tecnologia. Aí eu criei o Humanotologia Digital, que é uma maneira de fazer evento onde o humano prepondera, ainda que usando o digital. Sim. Difícil entender, né? Mas por que você vai colocar numa empresa o discurso de abertura de um cara qualquer que nunca foi da empresa, que não é, só porque ele é famoso? Por que você não chega e bota o fundador da empresa numa holografia fazendo um discurso de abertura? Não é mais humano? Não é mais emocionante? Imagina o cara que fundou a tua empresa aparecer lá, mesmo depois de ter ido para o outro plano, sem ser macumba, sem ser espiritismo, e através da holografia ele faz um discurso com a voz de um cara famoso, dando as boas-vindas para todo mundo e contando por que ele criou essa empresa. Isso é uma monotologia digital. Interessante. Muito bom. Mas tem tudo que se via num evento de monotologia, ainda que digital, a preponderância. Porque tem o seguinte: ouçam essa frase que não é minha, do Steve Jobs. A tecnologia que não servir ao homem não serve para nada. Ponto. Serve para o homem? Serve. Não serve, não serve para nada. Vai morrer. Então eu tenho certeza do que vai morrer. Então, como será depois disso tudo? Vai ser ótimo. Quer ver como é que vai ser ótimo? Você já sacou que vai ser tudo mais colaborativo? A Eu não tenho ideia é essa. dúvida. Porque quem não Eu tiver também junto, não. Mas vai assim, fechar. Então vai eu fechar já por penso nisso já tem um tempo, muito tempo. Eu gosto de conta. parcerias. Uma boa parceria, uma boa equipe, o resultado é um excelente trabalho. Eu penso dessa forma há muito tempo. Então vai ser um mundo mais colaborativo. Tem ideias aí que estão surgindo de. Eu tinha uma ideia há 8 anos atrás de criar uma empresa chamada Tropa. Aí ninguém quis. Tropa significa todos os recursos operacionais para ações e eventos. Tropa era isso. Então eu Uhum. ia pegar um monte de empresas complementares e botar todas elas num lugar. Então tu contratava uma empresa, contratava todas. Você reduzia custo, o lugar estava. Hoje é o que está voltando, o que está acontecendo. Eu tenho mania de ver um negócio que nego não viu. Então, a gente está vivendo esse momento do colaborativo, a gente está vivendo um momento de que estar em casa não afeta o trabalho. Está Ao mais do que contrário. provado isso. O trabalho é que afeta a casa. As pessoas sofrem porque deixam o trabalho tomar conta de uma vida que é tua. Tem gente aí que aprendeu a gostar dos filhos. Aí que aprendeu a lidar com eles. Tem gente que aprendeu a estudar com eles. E eu me lembro que eu fazia isso quando eu era pequeno. Minha mãe estava comigo. E sabendo ou não sabendo. Porque é até divertido. Está aí o lúdico. O live marketing tem muito da minha infância, do lúdico. Das brincadeiras. E, Tony, e como é que você vê a questão da diversidade nas empresas? A gente já não tem tanto tempo, daqui a pouco encerra.
Tá, então eu vou dizer o seguinte. modo Mas geral. outra coisa que foi ensinada. O mundo é diverso. Uhum. Pode ter raiva quem quiser. Ah, mas caguei. O mundo é diverso. Eu defendo que a diversidade venha a ser um valor, que as marcas vão precisar ter valor, propósito e causa. Quem não tiver, não vai vender. E mais cedo ou mais tarde não vai se vender para empresas que não tenham mulheres no comando, que não tenham negros, que não tenham PCDs, que não tenham gordinhos, que não tenham idosos, que não tenha gente diversa, porque é da diversidade que surge a unidade. Eu acredito nisso. E nesse sentido, eu vou brigar por. É uma das coisas que vão vir novas aí. A diversidade como um caminho para a gente poder fazer coisa bonita. Eu acredito Afinal, nisso também. nós estamos diversos. Entendeu? Que eu odeio a mulher comandando, sabe disso, né? Aham. Sabe que na minha vida toda, meus chefes todos foram mulheres? Foi? Todas? Eu acho que sim, acho que é por isso que eu consigo fazer umas coisas boas. Entendi. Acabou o tempo. Essa sensibilidade feminina, né? Que Ah, aprendeu, tem adquiriu com pessoas ela. que eu não estou nem aí. Aliás, eu esqueci dos meus amiguinhos homoafetivos. Eu tenho muitos, eu fiz teatro. Então eu tenho muitos amigos, amigos e amigas que têm relações homoafetivas. Para mim isso nunca foi diferença. Para mim também Pra mim, não. não. Então eu tenho um profundo respeito por eles. Por isso tem gente que acha que eu sou homoafetivo. Então, beleza. Se sou, estou com problema, porque eles são muito vaidosos. Vou fazer uma cirurgia aqui. A AVC me deixou esse olho bobo. Eu vou fazer uma cirurgia com um amigo meu que é oftalmologista e é gay. E eu sei que vai ser bom porque eles são muito bons no que fazem. E são mesmo. São, eles, como eu, Altamente criativos. não têm alternativa. Ou acerta ou acerta. Verdade. Então, a gente vai ter que encerrar, porque daqui a pouco acaba, né, nosso tempo aqui. A gente teve que reiniciar para quem chegou depois. E a gente perdeu aí, acho que meia hora, não foi, Tony? Mas deu tudo certo. Foi bom Legal. para você? Oi? Foi bom para você? Foi ótimo. Aí, O Marcelo aí, o Marcelo, dando parabéns aí. Ainda somos humanos. grande cara, um grande idealista. Não só na ATP, que é uma empresa que ele tem ligada a eventos esportivos, a esporte de modo geral, onde ele defende os esportes, como na Love Embassy, que é um evento gratuito em que a gente participa como convidado, fazendo palestras gratuitas com os maiores profissionais de eventos gratuitamente, de graça. Uhum. Entendeu? Ele bota dinheiro do bolso, mas ele tem que dar para mim o dinheiro. Ah, Marcelo, dá para gente. Ah, ouviu essa, né, Marcelo? Então, gente, a gente vai encerrando por aqui e daqui a pouco a gente marca de novo, né, Tony? Em janeiro Pessoal, ou o fevereiro, pessoal quem que tiver sabe. contas e não teve coragem, quiser contratar o velhinho e tal, eu vou deixar meu telefone. Pode deixar o telefone aí? Não? Pode? Claro que pode. Anota aí, pega o papel, pega a caneta aí. 99300 4385. Eu não estou dormindo, não. O olho aqui não é legal. 4385 21, então é 21 99300 4385. E aí vocês podem fazer a pergunta que por acaso ficou sem ser feita. Pode contratar. E se você quiser, eu estou fazendo agora eventos de final de ano, híbridos digitais com cara pela humanotologia, com cara de presencial. Está dando super certo. Legal. Isso é muito bom. Tony é uma Tá pessoa bom. que eu admiro, né? É um colunista aqui da Tribos, que não fala de live marketing, mas fala de gente, criatividade, poesia. Mas é um parceiro nosso de trabalho, né, Tony? De trabalho, É, a área dele. a Karen gostou.
Ela gostou. Eu gosto do texto da Karen, lembrei dela. Então, a gente vai encerrar. Eu agradeço a todos, Tiago, Marcelo, Café de Oportunidade, Karen, Claudete, Jennifer, Fátima Coimbra, Samara, A Fátima está aí? Fátima é presidente da BEOC. e mais Antônio Brandão, Bianca Fernandes, tem um monte de gente Antônio aqui, Brandão, Ashley, né? José Gaspar, Cactos da Amazônia. Zé Gaspar Brandão, que é outro gênio do mais. Antonino Brandão, acho que foi de uma agência de publicidade maravilhosa. Me fugiu aqui porque fugiu o nome. Mas a agência onde o Ricardinho Eisman, um parceiro meu, trabalhou. Pô, ele está aí, se ele quiser falar onde ele está, porque eu não sei se ele ainda está lá. Mas Antonino é craque. É craque de comunicação. Daqueles caras que você tem que aprender. Convida ele para entrevistar, porque vale a pena. Isso é bom, isso é bom. Então tá, meu filho. Obrigada por ter vindo aqui, por ter dado um pouquinho dessa aula, porque é uma aula, né? Eu adoro, particularmente adoro te ouvir. E eu sou muito grata. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo a todos vocês, gente. Obrigada por terem ficado até aqui. Obrigada, Tony. Obrigado, gente. Obrigado a vocês todos. Tchau, beijo.